Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós passamos recentemente pelo grande grupo de estudo da Teoria Geral das provas em espécie. Vimos nos últimos vídeos a audiência de instrução e julgamento. E vamos passar a tratar nesse vídeo da sentença. Então vamos lá ao que dispõe, do que consta do livro. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 203 do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Esse mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de que outros atos sejam qualificados como sentença por regras expressas no âmbito dos procedimentos especiais. Na redação original do CPC de 1973, a sentença era definida como o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Vejam o que dispõe o parágrafo 1º, o que dispunha àquela altura o parágrafo 1º do artigo 162 do Código Buzaide. Se comparado com o modelo vigente no CPC de 1939, esse conceito simplificava a identificação das sentenças, diminuindo as dúvidas quanto ao recurso que contra ela deveria ser interposto. Ainda assim, esse dispositivo era objeto de críticas. Por exemplo, constatava-se que, se a parte interpusesse recurso, o processo não estaria sendo encerrado pela sentença. Ponderava-se também a existência de ações cuja sentença é efetivada dentro do mesmo processo em que foi proferida. É o caso das sentenças mandamentais e executivas, pois nesses casos não há um subsequente processo de execução. A execução ocorreria no próprio processo em que se emitiu a sentença. Daí que, à parte a possibilidade de apelação, as sentenças nesses casos não põem fim ao processo, nem mesmo se não houver recurso, uma vez que, depois delas, o processo prossegue em sua fase de efetivação da tutela jurisdicional executiva. Diante de todas essas críticas, e sobretudo em face da generalização das hipóteses em que a sentença é executada no próprio processo em que foi proferida, reputou-se preferível reformular o conceito de sentença. Vejam, isso foi feito pela Lei 11.232 de 2005, que passou a ser definida como o ato do juiz que implicasse alguma das situações no artigo 267 ou 269 do Código Buzaide, o Código de Processo Civil de 1973. O artigo 267, equivalente ao atual artigo 485, tratava dos casos em que o juiz declarava a impossibilidade de julgar o mérito da causa. Já o artigo 269 do Código anterior, correspondente ao artigo 487 do atual diploma, previa as hipóteses de resolução do mérito, como nós veremos adiante. Então, a partir da Lei 11.232 de 2005, a sentença deixou de ser identificada exclusivamente por sua aptidão de pôr fim ao processo,
com as ressalvas já feitas acima. A própria lei passou a dar expressamente relevância ao conteúdo do ato. Se o ato decisório do juiz reconhecesse a existência de um defeito que impede, em termos absolutos, o julgamento do mérito, ou se procedesse à própria resolução do mérito, seria sentença, ainda que não pondo fim ao processo. Mas é claro que também aqueles atos que efetivamente punham fim ao processo seriam sentenças. Por exemplo, o ato que encerra o processo executivo, o ato que encerra o procedimento de cumprimento da sentença e, portanto, o processo como um todo, etc. Mas as alterações feitas pela Lei 11.232 de 2005 no conceito de sentença, longe de eliminar as dificuldades práticas que se punham até então, criou ainda outras. Permitiu a existência de sentenças parciais, isto é, pronunciamentos que julgavam ou reconheciam a impossibilidade de julgar apenas uma parte do mérito da causa, com o processo indo adiante para a instrução do restante do mérito, que pela letra da lei seriam objeto de apelação, o que, se aplicado literalmente, geraria sérias confusões procedimentais. O legislador, de 2015, ao conceituar sentença, retoma o critério classificatório original do CPC de 73, ao conceituar aperfeiçoando ao conjugá-lo com o critério de conteúdo que havia sido introduzido pela Lei 11.232 de 2005. Assim, em regra, sentença é definida como o pronunciamento que encerra a fase cognitiva do processo ou a execução, com o que, em princípio, estará, daí sim, encerrado o processo como um todo, e que tem por conteúdo alguma das hipóteses dos artigos 485 ou 487 do CPC atual, a depender se a sentença será com resolução do mérito, na verdade, ele sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. Também poderá haver decisões com tal conteúdo, mas que não põem fim ao processo, nem à fase de conhecimento. São as decisões interlocutórias que reconhecem a parcial impossibilidade do julgamento do mérito, parágrafo único do artigo 354, ou julgam antecipadamente apenas uma parte do mérito, artigo 356. Sentença como ato de primeiro grau e acordam com conteúdo e efeitos de sentença. O conceito de sentença, acima exposto, é utilizado pelo artigo 203 na classificação dos pronunciamentos do juiz em primeiro grau de jurisdição, mediante sua contraposição às decisões interlocutórias e despachos. A principal relevância da classificação em primeiro grau é para a definição da admissibilidade e adequação recursal, ou seja, saber se cabe recurso e, em caso positivo, qual será o recurso. Mas, a rigor, os acórdãos dos tribunais também poderão ter conteúdo e eficácia de sentença, assim como poderão ter de decisão interlocutória. Assim, o que adiante se expõe sobre os possíveis conteúdos da sentença aplica-se também aos acórdãos. Sentença e mérito da causa. Não há uma relação absoluta e necessária entre sentença e resolução do mérito da causa. Por um lado, nem toda a sentença resolve o mérito da causa. Como já visto, e melhor será exposto a seguir, na fase de conhecimento do processo, há as que resolvem o mérito e estão previstas no artigo 487 e as que afirmam a impossibilidade de sua resolução. São as que estão arroladas no artigo 485 e nós veremos no próximo vídeo. Essas últimas são designadas sentenças meramente terminativas ou sentenças processuais. Aquelas primeiras que julgam o mérito são chamadas de sentenças definitivas ou sentenças de mérito. Ademais, a execução também é encerrada mediante sentença, que, todavia, não se pronuncia sobre o mérito do crédito executado. Por outro lado, mesmo em primeiro grau de jurisdição, pois nos tribunais, como visto, os pronunciamentos colegiados recebem sempre o genérico nome de acórdão, nem todo o pronunciamento que resolve o mérito da causa é sentença. É possível que uma parcela do mérito da causa seja resolvida por decisão interlocutória, mais uma vez se faz remissão ao artigo 356, com a parcela restante sendo submetida à instrução probatória,
para só depois ser sentenciada. Então nós passaremos a ver, faremos um corte no vídeo aqui, passaremos a ver a partir do próximo vídeo as modalidades de sentença. Vamos começar, como está na tela, com as sentenças terminativas ou sentenças processuais. Ao fim e ao cabo, são aquelas sentenças que não analisam o mérito do processo por reconhecer ali algum vício processual de qualquer ordem, tá certo? Então nós veremos essas hipóteses a partir do próximo vídeo. Por hora é só essa apresentação geral a respeito do conceito de sentença. Fiquem todos com Deus e até a próxima.